Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Veranópolis. O nosso estudo, claro, vai ser focado para a prova do nosso concurso público, então eu vou mostrar para vocês as principais informações sobre a lei orgânica, para que vocês entendam bem o funcionamento dela, o que é mais cobrado em prova, e depois que a gente concluir a aula, é importante que vocês leiam e releiam várias vezes esta lei para irem memorizando também os principais dispositivos dela. Quando a gente concluir o estudo da lei orgânica, vai ter um simulado para vocês com algumas questões para que vocês possam resolver e treinar para a prova. Nas questões eu separo aquilo que geralmente a banca tem perguntado nos concursos públicos realizados. Bom, vamos ao que interessa, vamos à análise da lei. E nós temos aqui, então, inicia apresentando o município de Veranópolis, criado lá pelo Decreto Estadual 124B, em 15 de janeiro de 1898, é parte integrante do Brasil e do Rio Grande do Sul, como a gente sabe. Então vejam que a lei orgânica coloca a data de criação aqui do município. Essa é uma informação que pode também aparecer na prova, já que está aqui na lei, 15 de janeiro de 1898. Aliás, 15 de janeiro, que é o dia da criação do município, é a data magna municipal. Então a banca pode perguntar tanto qual é a data magna, trazendo apenas 15 de janeiro como resposta, ou perguntar qual é a data da criação do município, que aí é 15 de janeiro de 1898. Quando esta lei orgânica foi feita, foi mantido o território do município. Então aqui, pessoal, desses 3 primeiros artigos, se surgir em prova, provavelmente o que eles vão perguntar é a data magna ou a data de criação do município. Bom, o artigo 4º trata dos poderes do município. E sobre os poderes do município, é importante saber que o município de Veranópolis possui 2 poderes, assim como todos os municípios. O poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o poder executivo, que é a Prefeitura. Cuidado! Nos municípios não existe poder judiciário. Quando vocês estudam a Constituição Federal, lá vocês vão ver 3 poderes, o legislativo, executivo e judiciário. Mas nos municípios tem apenas 2. E a banca às vezes faz uma pegadinha, misturando a lei orgânica com a Constituição. E se ela afirmar na tua prova que, de acordo com a lei orgânica de Veranópolis, são poderes do município, o legislativo, executivo e judiciário, está errado, é pegadinha da banca. Porque só tem 2 poderes no município, que é o legislativo e o executivo. Quem tem 3 poderes é o Estado ou a União, conforme a Constituição. Cuidado com isso, pode ser uma pegadinha na nossa prova. Bom, esses poderes devem exercer as suas funções com autonomia e independência. E é vedada a delegação de atribuições entre os poderes. A Prefeitura não pode passar as funções dela para a Câmara fazer, nem a Câmara passar suas funções para a Prefeitura. E o cidadão que está investido nas funções de um poder não pode exercer funções do outro, salvo nos casos previstos nesta lei. Então essa é a regra geral de separação dos poderes, que são independentes e harmônicos, o Legislativo e o Executivo, a Câmara e a Prefeitura aqui de Veranópolis. Sobre a competência do município, o artigo 5º traz que o município de Veranópolis, como a gente sabe, é autônomo. Mas como é que eu sei que o município de Veranópolis é autônomo? Como que essa autonomia do município se mostra, se expressa? Pela eleição direta dos vereadores, o povo vai às urnas de 4 em 4 anos e elege os seus representantes, os vereadores, que compõem o poder legislativo. Também de 4 em 4 anos, o povo vai às urnas e elege diretamente prefeito e vice-prefeito, que integram o poder executivo. E existe uma administração própria que cuida do interesse local do município. Essa administração própria é a própria prefeitura. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha, trocando eleição direta por indireta. E aí estaria errado, porque nós temos eleições diretas aqui no município de 4 em 4 anos
para prefeito, vice e vereadores. A gente tem no artigo 6º uma lista de competências do município. Essas competências do município, quando cobradas em prova, geralmente a banca mistura essas competências que são do município com competências da União. As competências da União, competências então do governo federal, estão lá na Constituição Federal, lá nos artigos 21 e 22. Geralmente a banca vai pegar uma das competências da União, misturar aqui com as do município e te perguntar na prova qual das alternativas a seguir apresenta uma competência que não é do município. E aí vai estar lá uma daquelas competências que cabem somente à União, como emitir moeda, a questão do material bélico, a questão do correio, dos Correios e do Correio Aéreo Nacional, que é competência só da União, legislar sobre direito penal, direito do trabalho, enfim. Tem várias competências lá na Constituição Federal, nos artigos 21 e 22, que cabem somente à União, e os municípios não podem exercer aquelas competências. Então a banca costuma fazer essa confusão. Ela mistura as competências do município com competências da União. Quais são as competências do município que nós temos aqui? O município vai legislar sobre os assuntos de interesse local. Tudo que é de interesse local, o município vai fazer as leis e decretos. Também o município vai administrar o seu patrimônio, os bens que lhe pertençam. O município tem o poder de desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Tem a questão da concessão dos serviços públicos locais. O município vai fazer concessões, permitindo que empresas privadas explorem serviços públicos. Também organizar os quadros, estabelecer o regime jurídico dos servidores, que é o Estatuto dos Servidores, elaborar o plano diretor, que é a principal norma de desenvolvimento urbano, estabelecer normas de prevenção e controle de ruído e poluição, estabelecer servidões administrativas, licenciar estabelecimentos industriais. Aqui, pessoal, todo estabelecimento industrial, comercial ou de serviços, para funcionar no município, como regra, vai precisar de um alvará da prefeitura. Bom, então se eu quero, por exemplo, instalar um restaurante aqui no município, eu preciso que a prefeitura me dê um alvará, uma licença para funcionamento. E por que que isso acontece? Por que que isso existe? A prefeitura vai verificar se o meu estabelecimento atende às condições mínimas de segurança, higiene, saúde, para não colocar em risco a saúde da população. E aí, se tiver tudo certinho, eles me dão esse alvará e o meu estabelecimento pode funcionar. A qualquer momento, fiscais da prefeitura podem ir lá, olhar se o meu estabelecimento continua atendendo esses requisitos. E se em alguma inspeção fica constatado que o meu estabelecimento não está cumprindo essas normas, que podem causar danos à saúde, higiene, bem-estar público ou bons costumes, a prefeitura tem o poder de cassar o meu alvará. Então a prefeitura vai dar as licenças e vai cassar o alvará quando a atividade se torna irregular. Também é competência do município definir quais são os feriados municipais, porque além daqueles feriados federais e estaduais, também cada município estabelece os seus feriados municipais. Também é o município que estabelece o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. O município regulamenta e fiscaliza competições esportivas, espetáculos e divertimentos públicos, faz as normas sobre apreensão e depósitos de semoventes, que são animais, mercadorias e imóveis em geral. E essa legislação é o que se chama normalmente de Código de Posturas. Lá no Código de Posturas do município estão as regras sobre esses assuntos. Então é isso que nós temos aqui nessas competências iniciais do município. Além dessas competências que cabem somente ao município, também tem algumas competências que são do município concorrentemente, conjuntamente com o governo federal e com o governo estadual. E a banca também pode misturar as competências que a gente acabou de ver do artigo 6º, que são só do município, com essas que são concorrentes. Se te perguntar qual é concorrente ou qual é só do município. Então é importante também saber diferenciar e entender quais são essas competências concorrentes. Pessoal, aqui nós temos a guarda da Constituição, das leis e instituições democráticas, isso cabe a todos. Todas as esferas, federal, estadual e municipal, vão atuar
para que a Constituição e a lei e o patrimônio público sejam respeitados e preservados. Também a saúde e assistência pública e o direito das pessoas com deficiência, todos atuam nessas áreas, assim como a proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Inclusive, tudo que interessa à questão histórica, artística e cultural pode passar por tombamento, pela prefeitura, pelo Estado ou até pela União. Todos têm essa prerrogativa de atuar em tombamentos para garantir a proteção desses patrimônios. Também, meios de acesso à cultura, educação e ciência, todos vão atuar, e na educação é fácil a gente enxergar isso, né? Já que nós temos instituições de educação municipais, estaduais e federais, cada um, claro, com as suas prioridades, né? Em âmbito federal, a prioridade são cursos técnicos em nível superior. Para o município, a prioridade é o ensino infantil, né? Educação infantil e o ensino fundamental. Também proteção ambiental, todos vão atuar na proteção ambiental e preservação de florestas. O fomento, que é o incentivo a atividades econômicas e à produção agropecuária. Construção de moradias populares, melhoria de condições de habitação e saneamento básico. Combate à pobreza e fatores de marginalização. Aqui está o serviço social, a assistência social que município, Estado e União vão prestar aos necessitados. Abrir e conservar estradas e caminhos, defesa sanitária vegetal e animal, amparo à maternidade, infância e desvalidos, estímulo à educação e prática de esportes, tomar as medidas necessárias para restringir a mortalidade e a morbidez infantis, proteção da juventude contra toda forma de exploração, fiscalização da produção, conservação, comércio e transporte de alimentos, porque isso vai impactar diretamente na saúde da população. Registro, acompanhamento e fiscalização da exploração de recursos do município, hídricos e minerais no território. Serviço oficial de assistência técnica e extensão rural, com atendimento prioritário para os pequenos e médios produtores que vão precisar mais desse incentivo. Regulamento, fiscalização e proibição de transporte, armazenamento, depósito e utilização do pó de amianto, produtos tóxicos e agrotóxicos, inflamáveis e explosivos. E regulamentar todas as atribuições que não sejam vedadas pela Constituição, porque a Constituição vai dizer que algumas coisas o município não pode fazer, como aquelas matérias que eu falei para vocês, que cabem somente à União. Bom, depois nós temos aqui os convênios, e o município pode celebrar convênios. Um convênio é uma parceria, uma união de esforços. Principalmente para essas situações que todos vão atuar, o município faz um convênio com o Estado ou com o governo federal. Nesses convênios, unem-se esforços para alcançar um objetivo comum. Por exemplo, todos querem atuar na educação. Então, o município vai fazer algumas coisas diretamente e vai receber recursos federais ou estaduais para essa atuação, por exemplo. Então, esses convênios são parcerias que são feitas. Interessante que o parágrafo 4º deste artigo 8º estabelece que o Poder Executivo, ou seja, a Prefeitura, deve comunicar o Poder Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, quanto a todos os documentos dessa natureza que sejam firmados. Então, sempre que a Prefeitura fizer um convênio, no prazo máximo de 10 dias úteis, ela vai comunicar à Câmara que foi feito aquele convênio, para a Câmara ter conhecimento. Porque a Câmara Municipal, onde estão os vereadores, além de ter a função de aprovar as leis do município, como a gente vai estudar hoje, a Câmara também tem função de fiscalizar tudo que é feito na Prefeitura. Por isso, a Prefeitura, sempre que fizer um convênio, vai comunicar em no máximo 10 dias úteis à Câmara. Este prazo tem uma boa chance também de ser perguntado em prova, por isso é bom já lembrar e memorizar que sempre que a Prefeitura faz um convênio, tem que comunicar à Câmara dentro de 10 dias úteis. Na sequência, temos as vedações aqui no artigo 9º. E aqui, pessoal, eu preciso chamar a atenção de vocês que na internet tem mais de uma versão desta lei. Ao preparar a aula, ao preparar o material, eu pesquisei e encontrei 3 versões diferentes da lei orgânica
e fiz a atualização dela da forma mais completa e atualizada. Dependendo do site onde vocês acessam a lei orgânica, vocês podem encontrar um texto um pouco diferente do que eu estou mostrando aqui. Por isso, eu recomendo que vocês usem a apostila do nosso curso, porque ela está o mais completo e atualizado possível para evitar qualquer surpresa. Qual é o problema de nós termos mais de uma versão da mesma lei com diferenças na internet? O problema é que a gente não sabe qual delas quem vai fazer a prova vai utilizar. Claro que eu espero que quem vai fazer a prova de vocês também tenha estudado a lei como eu estudei e encontre todas as versões e não cobre coisas que estão diferentes em uma e em outra. E por que isso acontece? Porque a lei com o tempo é atualizada e às vezes um site coloca uma atualização e outro não coloca. Então acaba tendo esses erros, assim como pode ter erros ao copiar e colar. Então, como existem alguns erros, eu coloquei aqui todas essas informações e quando vocês encontrarem as vedações, tem um site que vai ter menos vedações. E isso é perigoso, porque o examinador pode elaborar a prova com base no outro site que está completo. E aí quem pegou aquela lei incompleta acaba perdendo uma questão por isso. Para evitar qualquer problema desse tipo, tudo que tem a mais em uma lei e não tem em outra, eu coloquei aqui e vou mostrando para vocês ao longo da aula. Bom, o que nós temos que saber sobre as vedações, sobre as proibições? As proibições é aquilo que o município não pode fazer. E a banca gosta de perguntar em prova o que é vedado, o que é proibido ao município. Primeira coisa, o município não se mete com religião. O município não pode criar igrejas ou cultos religiosos. O município também não pode subvencionar, não pode dar dinheiro para igrejas e cultos religiosos. E o município também não pode impedir o funcionamento dos cultos religiosos e igrejas. Porque nós temos a liberdade religiosa e aqui no Brasil qualquer pessoa pode exercer qualquer religião ou não exercer nenhuma. Todos são livres, então essa é a liberdade religiosa e o poder público não deve impedir de nenhuma forma o funcionamento das instituições religiosas. Então, em resumo, o município não se mete com religião, porque ele não cria, não dá dinheiro, nem pode impedir o funcionamento, nem manter com os representantes relações de dependência ou aliança, exceto colaboração de interesse público. O que seria uma colaboração de interesse público? Bom, se alguma igreja, por exemplo, quer fazer uma atividade para ajudar pessoas necessitadas, pessoas carentes de uma comunidade, a prefeitura pode unir esforços com a igreja para dar esse atendimento social para as pessoas. Isso é possível. Essa colaboração de interesse público pode ser feita de uma instituição religiosa com a prefeitura. Mas a prefeitura nunca poderá diretamente colocar dinheiro para a instituição religiosa. Essa que é a ideia. Também não pode recusar fé aos documentos públicos, pois os documentos públicos gozam de fé pública. Criar extinções entre brasileiros ou preferências entre si. Aqui está errado, pessoal. Esse dispositivo vocês não vão encontrar em todas as leis. Tem uma versão da lei que não traz ele. Além disso, tem um erro de digitação, porque não é criar extinções. O que diz que isso vem lá da Constituição Federal é que o município não pode criar distinções, não extinções. O município não pode criar distinções entre brasileiro ou preferência entre si. Quer dizer, não pode tratar diferentemente os brasileiros. Todos os brasileiros são tratados da mesma forma. Por exemplo, nesse concurso público, quem é que vai ser nomeado? Quem ficar melhor na prova. E não importa se o candidato mora no município, nasceu no município ou nunca pisou no município. Todos os brasileiros são tratados da mesma forma pelo município. E nenhum tem preferência nesse concurso. Vai ficar com a vaga quem for melhor na prova. Por isso, vocês estão estudando para conquistar esse primeiro lugar. Bom, também é vedado ao município permitir subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com dinheiro, com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação,
propaganda político-partidária ou propaganda com fins estranhos à administração. O município não pode, então, utilizar nenhum recurso público para fazer propaganda de interesse pessoal ou promoção pessoal, propaganda político-partidária com dinheiro público. Também, quanto à publicidade do município, o município não pode fazer nenhuma publicidade que não tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social. É que a publicidade feita com o dinheiro público só se justifica quando é para um fim educativo, informativo ou de orientação à população. Não posso utilizar a publicidade pública com dinheiro público para outros fins. Então, por exemplo, para divulgar campanhas de vacinação, para divulgar campanhas de conscientização como não use drogas, use preservativo, esse tipo de coisa pode ser feito com dinheiro público, faz a publicidade para orientar e educar a população. Agora, eu não posso utilizar dinheiro público para fazer uma publicidade que não tenha essa finalidade. Não pode, de nenhuma forma, fazer promoção pessoal ou propaganda política para o prefeito, vice, vereadores ou servidores com o dinheiro público. Também não pode outorgar isenções e anistias ou permitir a remissão de dívidas sem aprovação legislativa. Não é possível dar nenhuma isenção para uma empresa, liberando a empresa de fazer um pagamento, sem estar aprovado pela Câmara de Vereadores. Somente por lei o município poderá dar uma isenção. Também não pode estabelecer limitação ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos e também não pode exigir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Pessoal, todo tributo que existe, ao ser criado, ele é criado por uma lei. E a prefeitura só pode cobrar um tributo, uma taxa ou imposto após ter a lei criando ele. Depois que esse imposto ou essa taxa já existe, só pode aumentar o valor dela também por lei. Se não tiver lei, a prefeitura não pode cobrar esse tributo. É isso. E aqui, a banca pode fazer uma pegadinha, dizendo na tua prova que é vedado exigir ou aumentar tributo por lei que estabeleça. Por lei não é vedado. O que é vedado é fazer isso sem ter a lei que estabeleça. É isso. Sobre bens municipais, são bens municipais todas as coisas, móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título pertençam ao município. Tudo que pertence ao município é bem municipal. Quem administra os bens do município é o prefeito, exceto aqueles utilizados em serviços da Câmara, porque os bens utilizados pela Câmara, a própria Câmara de Vereadores vai administrar, é claro. É vedada, é proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração dos parques, praças, jardins e largos públicos. Não pode vender, doar ou conceder esses espaços. No entanto, é permitida a permissão ou concessão de uso mediante comprovação de interesse público. E isso cada vez tem sido mais comum aqui no Estado, né? Atividades, então, que são passadas para a iniciativa privada, utilizar um espaço público justamente para melhorar esse espaço, incentivando o turismo e a própria preservação ambiental do espaço. Então, o município não pode vender, doar ou conceder nenhuma parte desses parques, praças, jardins e largos, mas pode fazer essa permissão ou concessão de uso quando houver interesse público. Também a aquisição de bens imóveis pelo município vai precisar de autorização da Câmara. Sempre que a prefeitura quiser comprar, adquirir um bem imóvel, antes tem que pedir autorização para a Câmara de Vereadores. Tendo lei autorizando, pode fazer a compra ou a permuta. Então é isso que nós temos aqui de mais importante sobre este primeiro título da Lei Orgânica. No segundo título, nós temos o Poder Legislativo. E aqui, pessoal, a gente vai ficar bastante tempo conversando, porque o Poder Legislativo tem muitas regras e informações aqui na lei que podem ser perguntadas na prova. A primeira delas é a quantidade de vereadores. Nós temos 9 vereadores, essa é a composição da Câmara Municipal aqui de Veranópolis. Então não esquece, memoriza, são 9 vereadores. A legislatura tem duração de 4 anos. O que é a legislatura? É o mandato.
Os vereadores, prefeito e vice são eleitos por um mandato de 4 anos, essa também é a duração da legislatura. E aí nós temos que no primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 17 horas, em sessão solene de instalação, independente do número, sob a presidência do vereador mais votado, vão se reunir os membros da Câmara, os eleitos, para receber compromisso e dar posse aos vereadores. Então, no primeiro ano do mandato, o mandato é de 4 anos, a legislatura tem 4 anos. No primeiro ano do mandato, no dia 1º de janeiro, às 17 horas, tem a posse dos que foram eleitos no ano anterior. E aí vão comparecer lá os vereadores, prefeito e vice-prefeito para tomar a posse. Depois que eles tomam posse, os vereadores, eles elegem a mesa. O que é a mesa? São os vereadores que vão administrar a Câmara. Dos 9 vereadores, 4 vão estar na mesa, nas funções de presidente da Câmara, vice-presidente, primeiro e segundo secretário. O parágrafo 1º prevê que nessa eleição da mesa, se houver empate na eleição da mesa, assume o vereador mais votado na eleição municipal. Continuando o empate, assume o vereador de maior idade, o vereador mais idoso. É isso que vai acontecer então. Eles fazem uma votação, se ficar empatada dentre os que estão concorrendo ao cargo, vai ficar eleito o vereador que fez mais votos pelo povo na eleição municipal. E se tiver 2 vereadores que tiveram a mesma votação pelo povo, dentre eles o de maior idade vai ser o eleito nesse caso. Isso aqui é muito difícil chegar a esse ponto, né? Porque é muito difícil que 2 candidatos tenham exatamente o mesmo número de votos. Pode acontecer, mas é difícil acontecer. Se acontecer, usa esse segundo critério. Constatando que não tem o número legal de vereadores, o vereador mais votado junto com os demais, se houver, dão posse ao prefeito e vice-prefeito. É muito difícil isso acontecer, né? Mas vamos supor que, por algum motivo, muitos vereadores faltaram na própria posse. Nesse caso, não vai ter eleição da mesa. E aí o vereador que foi mais votado pelo povo vai comandar essa sessão e dar posse para o prefeito e para o vice. E depois, em outra data, eles vão fazer a eleição da mesa. Porque se não tiver presente mais da metade dos vereadores, não pode eleger a mesa. E aí eles vão convocar sessões todos os dias, até que numa sessão compareçam mais da metade dos vereadores. Aqui também é uma situação que está na lei por formalidade, porque na prática isso nunca acontece, sempre os vereadores vão comparecer, é claro, na sessão. No ato de posse é proferido um juramento. Aqui está o juramento, então, que cada vereador vai proferir ao assumir o mandato. Nunca vi perguntar em prova o juramento, eu não me preocuparia em memorizar tudo isso. Na constituição da mesa da Câmara, que são justamente aqueles vereadores que vão administrar a casa, presidente, vice, primeiro e segundo secretário, devem ser de partidos diferentes, deve-se respeitar a representação proporcional dos partidos. Não é adequado colocar nos cargos da mesa, por exemplo, todos de um mesmo partido. A ideia é que a mesa seja uma representação da Câmara, então que tenham integrantes de diferentes partidos também aqui. Pessoal, o que acontece se o vereador não comparece lá no dia 1º de janeiro para a própria posse? Se o vereador foi lá comemorar a virada de ano, porque 1º de janeiro é feriado, né? E o vereador se empolgou na festa lá de virada do ano, e acabou não acordando, não comparecendo para a própria posse. Ele ainda não perde o mandato. Se o vereador não comparece no dia 1º de janeiro, ele deve comparecer dentro de 15 dias. E esse prazo pode ser perguntado para vocês em prova. E cuidado que o prazo para o vereador e para prefeito e vice comparecerem nesses casos é diferente, como a gente vai estudar. Lá para o prefeito e vice vão ser 10 dias. Aqui para o vereador o prazo é de 15 dias. Cuidado com isso na prova, a banca pode também tentar te confundir com o prazo do prefeito e vice. Então, o vereador eleito deve aparecer lá no dia 1º de janeiro para a posse. Se não comparecer, tem o prazo de 15 dias para comparecer e tomar a posse. E no ato de posse, anualmente, e também quando deixar o cargo, os vereadores vão fazer uma declaração dos seus bens e entregar. Geralmente se usa aquela própria declaração do imposto de renda,
porque para a declaração do imposto de renda a gente já declara o patrimônio, usa aquela mesma declaração, todo ano o vereador vai apresentando. Bom, e o Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores, vai ter autonomia funcional e administrativa. O próximo assunto que nós temos é a mesa da Câmara. Como a gente sabe, a mesa são aqueles 4 vereadores que vão comandar a casa, sendo eles um presidente, outro vice, outro primeiro secretário e outro segundo secretário. Essa mesa da Câmara é eleita para o mandato de 1 ano e é permitida a reeleição em períodos alternados para o mesmo cargo. O que está dizendo aqui, pessoal? O mandato é de 4 anos. Então, para o primeiro ano vai ter uma mesa. Eles vão escolher quais vereadores vão ser presidente, vice, primeiro e segundo secretário no primeiro ano. Terminado este ano, no outro ano, para o outro ano, é feita uma eleição de uma nova mesa. E eles vão mudando todo ano os membros da mesa. É permitida a reeleição em períodos alternados. Isso quer dizer que se eu sou o presidente da Câmara no primeiro ano, no segundo ano eu não posso ser presidente de novo. Mas no terceiro ano eu posso, porque em períodos alternados eu posso ser reeleito. E tudo isso pode ser perguntado em prova. Qual é a duração do mandato, se é permitida ou proibida a reeleição em períodos alternados. Ou a banca ainda pode trocar o período alternado por período consecutivo, e aí ficaria errado, né? Porque o período consecutivo é em sequência, e o alternado justamente tem alternância. Pessoal, esses membros da mesa, eles vão por 1 ano, então, desempenhar a função. Só que se durante o ano o vereador não estiver fazendo o trabalho que ele tem que fazer adequadamente, seja o presidente, vice, primeiro ou segundo secretário, ele pode ser destituído pelos seus colegas. Pelo voto de mais da metade, maioria absoluta dos vereadores, é possível destituir da mesa o vereador que não estiver exercendo adequadamente a função. Então é isso que nós temos sobre a mesa da Câmara. O próximo assunto que nós temos são as reuniões e esse a gente vai conversar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.